Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Sara Luz, estou secretária da Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos da Unicap e nós estamos aqui para mais uma transmissão da Clínica Interdisciplinar para falar sobre Outubro Rosa e os enfrentamentos da saúde da mulher. Estamos aqui. Estava com o YouTube aberto, tive um retorno aqui, mas vamos lá. Estamos aqui muito bem acompanhados, certo? De acadêmicos, de psicóloga, né? Shelley Moura Alves, que é acadêmica em medicina aqui da Unicap, ligante no projeto de extensão em ginecologia e obstetrícia. A doutora Francima Costa, psicóloga clínica, especialista em saúde mental, mestre em educação, linguagem e cultura. E André Schuller de Menezes, graduado em Direito pela Unicap, foi colega de classe, inclusive, advogado, acadêmico de medicina da Unicap. E hoje a gente tem um tema que é bastante crucial e conversa com diversas coisas, né, minha gente? Bastante com direitos humanos e com dignidade, dentro desse contexto. E eu vou iniciando, passando a palavra aqui para a Shelley, né, que vai fazer a nossa introdução ao tema. Eu peço para que vocês, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, porque ao final a gente abre esse momento de debate, né? Caso vocês tenham questionamentos. E vamos dar início ao nosso debate sem demora. Muito bem-vindos a todos. Gente, eu me dei conta que eu passei a palavra para a pessoa errada. Eu disse que Shelley ia começar, mas na verdade quem começa é André Schuller, me perdoem. E a pobre da Shelley ficou ali paralisada. Perdão, vamos lá, gente. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vou apresentar aqui para vocês, né, um pouquinho sobre o Outubro Rosa e eu vou dividir essa apresentação com a minha colega e amiga Shelley. A gente decidiu abordar os temas de câncer de mama e o câncer do colo de útero. A gente pensou inicialmente em trabalhar o câncer de ovário, mas a gente decidiu que ia ficar um pouco conturbado, né, a apresentação. E a gente também está tentando abordar mais a parte antes do diagnóstico e como a gente vai evitar a complicação, né? O agravo da doença e evitar a mortalidade. Então, o tratamento em si já vai entrar na seara da oncologia, é uma coisa um pouco mais complexa e aí foge um pouco do nosso escopo. E aí, dentro do tópico de câncer de mama, a gente vai abordar a contextualização, né? Os fatores de risco, o rastreio, como ele é realizado, os exames da mama e a busca pelo atendimento. Em relação ao contexto, a gente consegue perceber que o câncer de mama, ele é um dos cânceres que mais acomete as mulheres e no mundo inteiro, e ele é a causa de morte mais prevalente nos países em desenvolvimento. Então, no Brasil, ele é o segundo tipo mais incidente, e a gente sabe também que as mulheres, elas constituem mais da metade da população brasileira, então a gente se preocupa bastante com o custo do que a gente vai ter no sistema de saúde, né? E também com a vida dessas pessoas. E a gente percebe que existem algumas falhas na abordagem do diagnóstico e do tratamento. Então, a gente trabalha muito com o rastreio para poder a gente evitar essa... Tá
Voltou aqui, pera. Então a gente vai trabalhar para evitar o agravo, né? Quanto aos fatores de risco, os mais importantes a gente vê o envelhecimento, né? Então a mulher acima de 50 anos, ela já deve procurar o, o rastreio na unidade de saúde básica, ela consegue fazer isso. E os fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, então tem mais risco, né? A mulher que teve uma menarca precoce, a mulher que é nulípara e a mulher que teve uma gravidez, a primeira gravidez após os 30 anos de idade. É importante também a gente observar a história pregressa dessa paciente e da história familiar também. Se tem um parente assim de primeiro, segundo grau que teve um câncer de mama, então a gente já tem que ficar de olho nisso. O etilismo e o tabagismo, a gente tem que também prestar muita atenção, porque a gente sabe que são causas associadas, né, ao diagnóstico do câncer de mama. O excesso de peso e o sedentarismo também vai estar relacionado, a exposição à radiação ionizante e a terapia de reposição hormonal combinada, então, quando envolve estrogênio e progesterona, é um fator de risco também. E aí, esse rastreio, como é que a gente vai selecionar? A gente vai fazer em todo mundo? Não. A gente tem que focar no grupo que tem mais risco, que são as mulheres que estão na faixa entre 50 e 69 anos de idade e a cada 2 anos. Se a gente faz isso num grupo que está abaixo ou acima disso, a gente pode acabar caindo no sobrediagnóstico, que é quando a gente pode dar falsos positivos, falsos negativos, um excesso de diagnósticos que vai gerar um maior custo para o sistema de saúde. Então, o Ministério da Saúde vai recomendar, né, que a gente faça a cada 2 anos, e não existem também evidências científicas que reforcem o benefício de fazer mais do que nesse período de 2 anos. E aí, o autoexame. Acho que o autoexame é uma coisa que muita gente já ouviu falar, assim, é algo um pouco controverso. Tem gente que defende, até a década de 90, tinha muita campanha para impulsionar essa prática do autoexame, e de fato ela é importante, porque assim, é uma forma da mulher conhecer o próprio corpo, ver se teve alguma alteração, é barato também, não é um exame caro, né? E pode ser realizado a qualquer momento. Entretanto, o Ministério da Saúde ele recomenda que o autoexame não seja uma prática diagnóstica, exatamente. Então, a gente tem que focar no rastreio naquela faixa etária que eu falei antes, dos 50 aos 69 anos, e realizar a cada 2 anos. Porque a gente pode acabar tendo o que eu falei, né, o sobrediagnóstico. E aí, a técnica desse autoexame, ela vai ser a mesma técnica que o médico faz, que é de inspeção e palpação. Mas a inspeção ela vai ter que ser realizada na frente de um espelho, já que é um exame autorrealizado, e a palpação vai ser basicamente a mesma. É importante que seja realizado durante o banho e também nos 10 dias seguidos da menstruação. Aqui é um algoritmo que eu trouxe do rastreio, e aí ele traz classificações do BIRADS, eu vou apresentar no próximo slide, mas é só para ver mais ou menos como é que a gente vai fazer essa rotina de rastreio. Então, ele ele é separado de níveis 0 ao 4 ou 5,
E aí o 4 ou 5 ele tem mais suspeita de malignidade. O 1 e o 2 vai ser mais uma observação que a gente tem que ficar controlando. O 3 ele vai chamar mais atenção ainda, mas ele ainda não está tão suspeito assim quanto o 4 ou 5. E o 0 ele está mais associado a, a um diagnóstico que assim não dá para fazer ainda esse diagnóstico de câncer de mama. E aqui é o BIRADS, como eu falei, né, a classificação dele. Na 0, a gente vai ter essa mamografia considerada como incompleta, e aí ela vai ser necessário que se realize uma nova avaliação tanto de exames complementares quanto de exames físicos, clínico do médico. E acerca da descrição, né, a gente vai ter aqui, no 1 e no 2, não são lesões malignas, e na 1, na verdade, ela nem é considerada um tumor em si. E 4 e 5, a gente vai ter já suspeita de malignidade. E aí, quais são os sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama, né? A gente vai ter uma série de sintomatologia que é importante que a mulher ela possa indo se observando, vá se observando ao longo desse período, assim, e a gente vai chamar a atenção mais para qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, né? Os nódulos mamários em mulheres com mais de 30 anos que está persistindo por mais de um ciclo menstrual, e nódulo mamário de consistência endurecida e fixo, ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade, descarga papilar sanguinolenta unilateral, uma lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos, homens que também podem ter câncer de mama, com mais de 50 anos, com tumoração palpável unilateral, presença de linfadenopatia axilar, aumento progressivo do tamanho da mama, com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja e retração na pele da mama, e a mudança do formato são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. A descarga papilar sanguinolenta, eu tô vendo agora as perguntas. A descarga papilar sanguinolenta é quando sai um pouco de sangue do mamilo da mulher. Aí eu terminei agora a minha fala, mas vou dar continuidade na apresentação para a Shelly. Tá certo, André, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Shelly, adicionar ela aqui da transmissão, para a gente continuar com o nosso debate, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Eu vou dar uma continuidade, vou falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero. Vou esperar só a apresentação entrar, que aí eu começo. Pronto. Então, o câncer de colo de útero, na verdade, nada mais é do que uma infecção que é algo incomum, na verdade, é algo que a gente não espera, algo que acontece a longo prazo, de uma infecção que ela vai persistindo no colo de útero por algum tipo de HPV. Só que esse tipo de HPV, ele é um HPV que tem alto risco de desenvolver câncer, que a gente considera sendo 16 e 18 principalmente. E aí você tem uma infecção pelo HPV e você tem a persistência dessa infecção acontecendo, e aí essa infecção ela progride, acaba clonificando, né, acaba formando mais células, e aí você vai formar uma lesão que é uma lesão que a gente chama de precursora. Ela não é um câncer, mas ela pode chegar a ser um câncer, né? E aí depois disso continua essa persistência dessas lesões e formam um câncer, né? Formam um carcinoma.
Pode passar. Pronto, esses são os tópicos que eu vou abordar. Vou abordar um pouco sobre a epidemiologia, quais são os fatores de risco para você desenvolver esse câncer, qual é o rastreio, né? Qual é a idade, como é que você faz, a prevenção do câncer, quais são os sintomas, como é que esse câncer aparece e o diagnóstico. Pronto, quanto à epidemiologia, no mundo, a gente tem o câncer de colo de útero como o 7º câncer mais comum do mundo. Já no Brasil, ele é a 4ª causa de morte de mulheres por câncer. E no Nordeste, a gente tem uma epidemiologia assim, mais gritante, porque em 2020, esse câncer de colo, ele ultrapassou a incidência de um câncer de cólon, que é um câncer de intestino, e ele assumiu a 2ª posição entre todos os cânceres do Nordeste. Então, aqui a gente tem uma presença muito forte do câncer de colo de útero. Pode passar. Quanto aos fatores de risco, inicialmente a gente tem alguns, que é o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, principalmente se você tem uma atividade sexual sem o uso de preservativos, a multiparidade, ou seja, várias gestações, e a baixa idade no primeiro parto, sendo essa baixa idade menor do que 20 anos. O tabagismo também é um fator de risco, e o uso de contraceptivos orais, que são os anticoncepcionais. Pode passar. Quanto à prevenção, a gente tem uma prevenção que ela é primária, secundária, e ela tem também a prevenção terciária, que fala a favor do tratamento. A prevenção primária, ela é inicialmente justamente o uso de camisinha, né, as relações sexuais seguras, e também a vacinação contra o HPV. Hoje em dia, o Ministério da Saúde tem essa vacinação, obviamente, nos públicos-alvos. Então, você tem meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Todos eles com 2 doses, cada uma com um intervalo de 6 meses entre a outra. Hoje em dia, o Ministério da Saúde dá essa vacina para esse público-alvo. E a prevenção secundária, que se trata da citologia oncótica, que é o conhecido Papa Nicolau, né, a captura híbrida e a biologia molecular. Hoje em dia, a nível de atenção básica, o que se faz é a citologia oncótica, é o Papa Nicolau. Os outros, eles são um avanço, mas não são muito utilizados aqui, principalmente aqui no Nordeste. Então, realmente fica sendo esse Papa Nicolau como uma prevenção secundária. E aí, quanto ao rastreio do câncer de colo de útero, o Ministério da Saúde, ele utiliza o rastreio como o início tem que ser a partir dos 25 anos em mulheres com idade sexual ativa. Você faz esse rastreio, então, geralmente as mulheres que têm menos de 25 anos, se aparecerem lesões desse tipo, eles geralmente se tratam, se curam sozinho. Por isso, você não tem no seu rastreio, não tem no rastreio do Ministério da Saúde antes dos 25 anos. E aí, de quanto em quanto tempo você tem que fazer justamente esse Papa Nicolau, né? Você faz os 2 primeiros exames a partir dos 25 anos, e se eles forem negativos, você vai começar a fazer esse rastreio a cada 3 anos. Então, você tem que fazer esse rastreio até 64 anos de idade. Então, o público é dos 25 anos até os 64 anos de idade.
e inicialmente você faz anualmente, mas se os 2 primeiros exames derem negativo, você só precisa fazer a cada 3 anos. E se você tiver uma alteração no citológico, né? Se você tiver uma alteração no Papa Nicolau, você vai prosseguir com o diagnóstico, com o rastreio, e aí você já vai abrir mão de outros exames, como a colposcopia, e se também achar uma lesão, você parte para a biópsia. E aí, qual é a clínica do câncer de colo de útero, né? Inicialmente, a maioria dos pacientes, na verdade, são assintomáticos, eles não têm sintomas. As mulheres, elas não costumam ter sintomas nos estágios iniciais. Por isso, para a gente é muito importante o rastreio, porque você não sente nada e você pode ter essa lesão. E aí, algumas mulheres que têm sintomas, elas apresentam sangramento, e aí é um sangramento em grande quantidade, um sangramento que é irregular, ele é muito mais do que deveria ser, aparece em momentos que não aparecia antes, então é um sangramento que você nunca teve antes. E um sangramento também que é pós-coito, né? E você tem também a presença de corrimento, só que esse corrimento sendo um corrimento com um odor bem mais característico, né? Um odor fétido, que seria um mau cheiro. Pode passar. E quanto ao diagnóstico, como eu estava falando, a gente usa o rastreio, né? A gente faz o rastreio, principalmente com essa citopatologia, que é como conhecemos o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é a técnica e depois a gente faz o citopatológico. A gente bota no laboratório e analisa o que foi encontrado naquela coleta. Então, o diagnóstico ele pode ser feito com esse citopatológico, partindo para a colposcopia e depois a histopatologia, que nada mais é do que a própria biópsia, né? Você tira uma parte da lesão e manda para estudo. Pode passar. E aí, na atenção básica, como é que essas mulheres se apresentam, o que é que aparece para a gente. E é interessante que tem um dado que 12 a 20% das mulheres, entre 25 a 64 anos, que é justamente a idade de rastreio da gente, nunca realizou o Papa Nicolau. Então, é uma quantidade grande para a gente, é um dado bem importante, porque justamente nessa idade de vida sexual ativa, você tem uma grande quantidade de mulheres que nunca fizeram o exame. E aí eles dão esses dados, principalmente por causa da dificuldade de acesso ao próprio serviço de saúde, muitas filas, o atendimento muitas vezes não é exatamente ideal, justamente esse acolhimento fica um pouco mais prejudicado, e aí eu dou uma atenção especial a mulheres com deficiência, a lésbicas, bissexuais, transexuais, negras, indígenas, profissionais do sexo. Esse atendimento ele é muito prejudicado, e também o acolhimento, porque muitas vezes o profissional, quando aparece uma mulher lésbica, aparece uma mulher bissexual, ele não faz o rastreio, ele acredita que não precisa fazer o rastreio, mas isso, na verdade, não é verdade. Todas as mulheres que têm vida sexual ativa precisam fazer o rastreio. E aí, essa parte da população fica muito marginalizada justamente por causa dessa dificuldade. E também, na atenção básica, você tem um papel primordial, que é justamente a detecção dessa primeira lesão, né, desse Papa Nicolau, que é o que a gente faz a nível de atenção básica. E aí você nota alguma coisa de errada nesse Papa Nicolau e você consegue encaminhar. Travou um pouquinho. E aí você tem um acompanhamento na atenção básica, que você pega essa mulher e consegue dar seguimento ao diagnóstico dela. Consegue encaminhá-la para fazer outros exames que são necessários para você diagnosticar o câncer de colo de útero. E também, além disso, você ser uma rede de apoio. Porque a depender do que você vai ver no exame, pode ser sim que ela tenha um câncer, e você precisa ter uma rede de apoio para conseguir lhe encaminhar, para conseguir entender quais são os seus problemas, além
do câncer que você pode ter, conseguir dar à mulher toda a prevenção, explicá-la o que de fato é um câncer de colo de útero, como você se previne, como você se protege. Então, a atenção básica tem uma importância fundamental para essa detecção logo no início da atividade, né? Então, é bem importante para a gente, e é com que eu encerro a minha fala hoje, justamente com a atenção básica e a importância dela para o câncer de colo de útero e o rastreio. E é isso, obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Shelley. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Francimar Costa, que está aqui para falar com a gente exatamente um pouquinho sobre isso, né, doutora? Eu vi que a Shelley falou um pouquinho de rede de apoio, da necessidade dessa mulher ser acompanhada. A doutora Francimar é psicóloga e eu vou falar um pouquinho desse processo de adoecimento e como lidar com o emocional nesse momento. A palavra está com a senhora. Bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse Outubro Rosa, que tem o objetivo de diminuir as estatísticas, né, gente? Através da conscientização e prevenção, né? André e Shelley explicaram muito bem, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo. Eu gostaria de começar falando sobre as emoções, porque elas têm um papel fundamental na nossa vida, né? Eu quero iniciar com a frase do Jacques Lacan, que é um psicanalista pós-freudiano, que ele diz: a mulher não existe. Parece uma frase meio que solta, mas ele está falando muito dessa questão de não sermos uma totalidade, de não sermos um manancial único, não é? Com nossa singularidade, nós somos seres extremamente únicos. Nós vivemos o processo emocional de uma forma extremamente singular. Nos diferenciamos muito do homem, porque o homem ele é mais exato, mais concreto. A mulher tem uma subjetividade mais vasta, né? Então, logo, as emoções impactam no adoecimento da mulher de uma forma diferente. Então, Lacan completa que as mulheres, elas são muitas e elas precisam ser contadas uma a uma. Eu acho que tem um fato para ilustrar isso que ajuda a compreender. Veja que interessante, se o homem vai a uma festa e ele está vestido de preto e ele encontra vários homens vestidos iguais, ele fica muito bem, ele entende que é uma confraria. Quando a mulher vai a uma festa e encontra outra vestida igual a ela, com vestido igual, ela não se sente bem. Ela para logo de circular, porque isso fala muito desse impacto da unicidade, né? Dessa necessidade de ser tão singular. Então, assim, diante da história clínica de cada uma, as emoções, elas causam um impacto positivo ou negativo de acordo com a maneira que eu lido com cada uma delas. Então, assim, a psicossomática, que é a ciência que estuda, né, essa interação psique-corpo, ela começou a ser estudada no século XX com Grodek e Sandor Firenze. Logo depois vem Franz Alexander, né, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós temos o professor Júlio de Mello, né, que ele aborda de uma forma magistral em psicossomática hoje essa atuação das emoções no adoecimento. Né? Quanto mais negativo, quanto mais intoxicado, quanto mais dificuldade eu tenho em lidar com as minhas emoções, maior impacto no psiquismo. Né? O corpo vai copiando esse padrão adoecido e desequilibrado, né? E, consequentemente, nós vamos adoecendo. Em alguns momentos, essas emoções provocam fraturas emocionais e são tão cristalizados que lembram tumores mesmo. Olha que interessante. Ressentir, o rancor, o ressentimento é você sentir muitas vezes a mesma coisa. Né? Então, assim, esse é um processo que
vai provocando uma desordem psíquica, consequentemente física, né? Tem alguns padrões que chamam a atenção nesse adoecimento, que são as frustrações profundas, né? As perdas de filho, cônjuges, né? Causando uma dor profunda, a traição, né? A raiva, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a dificuldade de perdoar, né? Porque a dificuldade de perdoar leva você a ser escravo do outro, né? Você revive essa emoção e você não se solta do que magoou você, né? Então, às vezes as pessoas entendem o perdão como autoajuda. E, na verdade, o perdão tem mais a ver com tirar o lixo que o outro deixou dentro de você, né, do que algo relacionado à religiosidade. E quando você perdoa, você não perde a memória, você não esquece o que o outro fez. Você transforma o que aquilo causa. Então, você vai lembrar, mas sem tanto impacto. E é interessante que a neurociência, ela traz um conceito muito rico, que é a neuroplasticidade. E o que é isso? É a condição que o cérebro tem hoje, que se sabe, dele construir novos caminhos, né? Fazer novas sinapses. Então, no momento que eu transformo a emoção, eu altero o pensamento, que altera o sentimento e, consequentemente, vai alterar o comportamento. Então, eu vou aprender a lidar com as minhas emoções de uma forma diferenciada. Eu vou ressignificar. E toda a emoção que eu introjetei de uma forma negativa, né, e eu não consigo elaborar, ela vai me intoxicar de alguma forma, né? Então, assim, por exemplo, os relacionamentos abusivos, né, onde você perde a condição de ser você, onde você deixa de ser protagonista para ser protótipo do que o outro quer, são relações extremamente maléficas, né? E que você vai depositando em algum lugar aquelas dores, a ponto de chegar em determinado momento, ela vai ser expressa em algum lugar, em algum órgão, né? Então, assim, as doenças psicossomáticas, elas surgem exatamente daí. Olha que interessante, muitas vezes, desde a doença autoimune, né, que é o corpo reagindo contra si, é uma autoagressividade, né, até o câncer, né? Então, hoje vê-se que 80% das doenças ou mais são de origem psicossomática, né? Dentro da estrutura do câncer, existe a genética, mas a genética ela também precisa do meio. Então, muitas vezes, essa mulher que ela não dá espaço para trabalhar as suas emoções, ela começa, como Scherer e André falaram, com comportamentos de risco, com o etilismo, com o tabagismo, inclusive a obesidade, né, que vai inflamando o organismo, expondo esse organismo a uma perda de controle celular e, né, essa inundação do câncer, né, no organismo, e que muitas vezes ela perdeu, por exemplo, o processo de fagocitose, né, que é essa capacidade que o organismo tem de limpeza, de retirar agentes patógenos, restos de células. Então, assim, no fundo, o câncer, ele está muito relacionado a como eu me cuido, como eu me vejo também. Qual é o meio que eu estou me expondo, né? Qual é a forma que eu estou me colocando no mundo. Quem sou eu? Né? Na hora que eclode uma neoplasia, a maneira como eu estou me sentindo pode torná-la pior ou não. Né? Então, algumas mulheres, ao receber o diagnóstico, elas sentem uma fortaleza para lutar. Muitas vezes isso está relacionado, por exemplo, à fé, não é? Que é um ponto fundamental. Ter fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Hoje, por exemplo, a USP, a partir do 4º período, o aluno tem a cadeira em medicina, o aluno tem a cadeira medicina e espiritualidade. Por quê? Porque está comprovado cientificamente que a espiritualidade, a religiosidade, altera a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida, mas melhora ainda mais a qualidade do adoecimento,
não é? Então, assim, o câncer, ele vem da palavra grega carcinos, e carcinos significa caranguejo, né? Quem olha uma imagem de câncer vai ver uma célula disforme, cheia de perninhas, né? Um, 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 um caranguejo, como eles colocam, né? E quando você para pensar na função disso na mulher, isso vai alterar desde as relações, né, afetivas dela com seu parceiro, dela com sua família, dela com o corpo, né? Porque nós vivemos uma sociedade em que existe a ditadura da beleza, né? E o câncer, ele expõe, né, logo a partir do início da quimioterapia, você perde a moldura do rosto, que é o cabelo, né? E escancara de vez a doença, né? A retirada da mama, por exemplo, é uma agressão muito grande e a mulher precisa de tempo para assimilar. E muitas vezes ela não tem esse tempo. A Shelley estava colocando a função da atenção básica e muitas vezes, inclusive com a pandemia, o que aconteceu é um acúmulo absurdo dessas pessoas que não estão fazendo exames periódicos, né, dentro da faixa etária que ela colocou, né? E assim, é uma demanda reprimida, né? Então, assim, essas mulheres estão aguardando e muitas vezes elas não têm tempo de se dar conta do adoecimento, porque logo depois ela já tem que fazer uma retirada da mama, iniciar uma quimioterapia, né? Então, assim, é um processo que termina ficando atropelado, né? E quem são essas mulheres, né? A maioria negras, pobres, né? Porque quem tem seu plano de saúde não tem demanda reprimida, procura o médico, né? Procura um hospital particular e tudo isso é feito. Então, assim, essa tríade que os meninos falaram, tanto a mama quanto o útero, quanto o ovário, né, representa muito o simbólico do feminino, né? Do ovário nasce a grande célula máter, né? O útero é o berço da criação. E do peito, né, jorra o leite que imuniza e humaniza as relações. Não é? Quando esse trio adoece, ou uma das partes adoece, né, as mulheres ficam extremamente fragilizadas, precisando de acompanhamento, de acolhimento, necessitando dos amigos por perto. Mas, assim, talvez a primeira grande questão, né, nos cuidados durante esse adoecimento está o acolhimento dessa dor, porque não adianta dizermos para ela não chore, ela precisa chorar, ela está de luto, ela tem a vida ameaçada, porque o câncer hoje ele continua sendo um estigma de morte. Nós estamos em pleno século XXI, com toda a tecnologia à disposição, não é? E claro que depende da fase em que você encontrou o tumor, né? André falava dos BIRARs, a partir de 4 e 5, né? São tumores já malignos. Então, assim, dependendo da fase, o tratamento ele é muito eficaz ou não, não é? Mas, assim, uma das coisas que nós precisamos é dar acolher para dar espaço para essas mulheres falarem do medo, da raiva, não é? De muitas vezes elas ficarem incrédulas e se perguntarem até por que comigo, né? E algumas ainda tentam buscar se há algum castigo por isso. Não é uma doença que muitas vezes hoje é a doença que não se diz o nome, é aquela doença ainda. Então, o câncer, ele chega devastando e ele traz uma grande interrogação. Será que eu vou conseguir vencê-lo? Né? Será que eu vou conseguir criar meus filhos? Né? Porque chega numa idade reprodutiva em que os filhos ainda são pequenos, entre 25, 35, 40 anos. E assim, e ele chega também tirando dela esse ser completo, não é? Porque no momento que é feita uma mastectomia, né, essa reconstituição que deve ser feita, ela é feita um tempo depois. Muitas vezes precisa fazer o tamoxifeno ou uma outra droga, né, e a mulher espera 3, 4, 5 anos para fazer isso. Enquanto isso, ela precisa olhar no espelho e se deparar com esse corpo incompleto. Então, acolher e dar o espaço para que ela fale da sua dor, para que ela expresse tudo isso,
não é? E depois ela possa passar para uma outra fase, é fundamental, não é? Nós precisamos chorar, mas sem abraçar a emoção. Porque quando você se abraça com ela, você impede o processo de cura, você impede a luta por isso. Então, o primeiro momento é realmente de luto, de choro, porque o momento de seguida é o momento da luta, não é? Porque é uma luta difícil, é uma luta em que a figura diante do espelho vai mudar completamente, não é? Do rosto ao corpo. Muitas vezes ela sofre o abandono por parte do companheiro, não é? Que não suporta ou que não está muito aí, né, para ela. Mas, assim, na maioria das vezes ela fica tão preocupada com tudo que essa saída do homem da cena, ela termina sendo secundário, porque a luta é pela vida, né? Então, esse é o primeiro momento. No segundo momento, nós precisamos promover esperança, né? Trazer um pensamento otimista, né? Administrar melhor isso para evitar tanto a depressão quanto a ansiedade. Manter o bom humor, né? Também para evitar o esgotamento. Então, assim, abrir espaço, né? Para que ela consiga interagir com amigos, com pessoas queridas, né, para que ela possa encontrar uma maneira de sair de casa para fazer coisas, uma refeição, um café, e ali na esquina, né, tomar uma água de coco que seja, mas no fundo, esse acolhimento por parte da família, por parte dos amigos, de ligar para um amigo e escutar, e assim, falar o que pensa, né? Isso é fundamental, porque ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir legitimada, né? Uma outra coisa muito importante nisso tudo é que a mulher comece a refletir, a rever, porque o câncer é uma doença que a deixa na cama, mas é também uma oportunidade dela reconceituar, reconsiderar, é uma oportunidade dela refazer percursos, dela voltar a analisar aqueles sonhos esquecidos, né? Tenta ver por que é que eles foram esquecidos, o que é que eu fiquei deixando pelo caminho, como está o meu propósito de vida e o sentido da vida, né? Parar, por exemplo, para admirar a natureza, né? Parar para ler um bom livro, escutar música. Então, são coisas simples que entram como coadjuvante nesse tratamento e ajudam ela a ter uma sustentação, porque, de fato, é um tratamento longo, difícil, não é? Que ela passa por fases muito solitárias, é um deserto que ela atravessa, né? Necessitando, de fato, de que tenha uma rede de apoio suficiente, né? Essa questão da fé, como eu falei antes, né? Nós pensamos muito em religião, né? A fé, a religião, a questão hoje não é muito a religião, é a religiosidade, é a relação dela com Deus, dela com o sagrado, dela com o eu superior. Nós podemos dar o nome que quisermos, mas nós precisamos dessa relação com o divino para crermos em algo maior, para que essa esperança aumente. Então, de maneira geral, a mulher ela tem uma necessidade de ser querida, ela tem uma necessidade de ser aceita da forma que ela está, ela tem uma necessidade de ser enxergada. Quando todos esses fatores se reúnem, ela tem mais condição de vencer esse tratamento que, de fato, não é fácil, não é? Eu acho que uma das coisas que nós podemos ainda colocarmos é a questão da violência doméstica nesse contexto. Porque muitas vezes essa é uma mulher, ela sofre a violência com o cônjuge, não é? E muitas vezes isso vai passando despercebido, ela vai se machucando. Essa é uma fase que geralmente, num momento como esse, eles abandonam, não é? Porque já não estava bem antes, né? Então, ficar atento a isso tudo, porque o adoecimento ele passa pelas emoções, né? As nossas emoções elas têm um papel fundamental na nossa alegria
né, na nossa saúde, mas elas têm um papel contundente no nosso adoecimento. A emoção, ela cura, mas a emoção, ela intoxica. A emoção, ela de fato pode levar à morte, não é? Porque o indivíduo perde a vontade de viver, né? Como Freud coloca, né? Eros e Thanatos, não é? Tá certo? Acho que nós já podemos abrir para o debate, não é, Sara? Já podemos abrir para o debate. Eu vou juntar todo mundo aqui na tela. E, gente, eu estou aqui num processo bem efervescente, assim, porque eu perdi minha mãe de câncer de ovário. E foi razoavelmente recente, então o tema, eu confesso que eu pensei bastante se eu ia conseguir, né, trazer enquanto pauta, mas aí eu acho que democratizar conhecimento sobre é muito mais poderoso, né, do que lidar com... E prevenir é muito mais poderoso do que lidar com a consequência, né, da existência. Então, teve muito essa finalidade, sabe? E aí, eu vou fazer umas provocações aqui, me segurando um tiquinho para não chorar, mas, assim, escutando a senhora falar, doutora Francimar, algumas coisas me vieram à mente, alguns questionamentos me vieram à mente. Eu acho que a primeira coisa que me inquietou foi o lugar emocional da família também, porque é um momento que é necessário dar acolhimento. E é um acolhimento que a gente não é treinado para dar, que a gente não sabe dar no dia a dia, que desafia a gente, que desafia a nossa fé, que desafia a fé do outro. A gente tem que ser forte pela gente, pelo outro em alguns momentos. E a senhora falando do processo emocional e de como as emoções podem intoxicar tanto, impactar na nossa saúde, impactar na nossa dignidade existencial, de muitas maneiras me inquietou no sentido, tem algum ruído daí, gente. Não estou sabendo de onde é, talvez seja. Não sei, enfim. De alguma maneira me inquietou no sentido de essa família também deve procurar o suporte emocional. Como é que a gente lida com esse processo, né? E a senhora também comentou a questão do não acesso em alguns momentos, né? E eu fiquei pensando assim, a quantidade de mulheres que não têm acesso a esse processo profilático, né, de saúde, a quantidade de mulheres que não têm acesso a isso, as coloca numa situação de dupla vulnerabilidade, porque também são mulheres em que o acolhimento emocional é visto em última instância, é visto como algo que não é relevante diante de todas as outras necessidades que precisam ser atendidas. Como é que a senhora enxerga isso assim nesse momento, nesse processo, né? Eu não sei se estão ouvindo esse ruído, gente. Veja, é bem interessante, muito rica a sua pergunta, porque, no final das contas, o lado emocional, a emoção é aquilo que ninguém vê, né? Veja, se você tiver com febre, alguém olha e diz assim, toma uma dipirona, toma um Tilenol. Se o outro está com a pressão alta, né, o médico verifica e está com a pressão alta. Mas quando a tua alma dói, quem enxerga? Não é? E muitas vezes é preciso um olhar mais apurado, né? Talvez essa relação, de maneira geral, os transtornos mentais, eu digo que são doenças muito solitárias, porque é o sentir sozinho. E muitas vezes o indivíduo está no quadro depressivo e alguém diz, isso é frescura, não te falta nada, por que é que você está chorando? Não é? A questão bioquímica é algo muito forte, né? Então, nós temos psicologia nos postos, nós temos as clínicas das faculdades, como a FAFIR, a Católica, tem uma clínica excelente. Então, assim, as faculdades, de maneira geral, elas têm clínica num valor acessível e algumas, inclusive, sem custo nenhum para o paciente. Não é? Então, as igrejas têm alguns ambulatórios em que existe a psicoterapia, os centros espíritas também, a igreja evangélica também. Então, assim, o IMIP, não é um hospital de referência que existe serviço de psicologia,
o Hospital das Clínicas, o Oswaldo Cruz, né? Então, assim, a saúde mental, ela pede socorro, né? E o processo emocional é onde começa o adoecimento. Claro, né? A questão orgânica, como eu falei, a questão genética, ela é muito forte. Mas, assim, um indivíduo quebrado emocionalmente, ele não tem condição de lutar com nada, né? Ele não tem força suficiente para ir a lugar algum. E como a Sara colocou, né, os grupos de apoio, né, que inclusive existem nas igrejas, né, existem grupos inclusive online. Então, assim, a família, ela precisa desse apoio primeiro porque a primeira grande questão é assim, vou perder o meu parente, porque de fato o câncer tem um estigma, né? Então, assim, como é que eu lido com isso? Outra coisa, essa pessoa, ela vai ficar irritada, ela vai ficar raivosa. E o que é que eu faço? É porque ela está sofrendo, ela está doída, ela está ferida, e quem está ferido fere, né? Então, assim, os postos de saúde da prefeitura, inclusive, também tem, Sara. Então, nós temos essa rede, claro. É difícil porque a quantidade de pessoas que necessita é muito grande, não é? Existe a rotatividade, muitas vezes se atende a cada 15 dias, né? Existem profissionais que atendem em cortesia. Então, assim, mas nós precisamos fazer uma grande corrente para receber essas pessoas e para enxergar, desde o médico, assistente social, a fazer os encaminhamentos, porque, de fato, né, quem adoece precisa de cuidado físico e psíquico. Eu vou aproveitar o gancho para direcionar para André Stelle aqui a pergunta no sentido do SUS, né? A gente falou um pouco desse atendimento inicial, desse processo de acolhimento, desse processo de busca, a gente falou um pouco dessa diferença que existe em determinados grupos vulneráveis, e aí a gente começa a pensar a medicina como um lugar que tem que visar melhores pluralidades, né? A Helen, na fala dela, trouxe essa perspectiva de como os médicos já, em alguns momentos, já predeterminam que algumas mulheres, por terem determinada orientação sexual, não são tão vulneráveis, e aí requer toda essa construção de uma medicina que é plural, uma medicina que é inclusiva, e que entende, né, esse contexto dessas mulheres que estão ali. E aí o que eu queria perguntar para vocês é muito nesse sentido, como é que vocês enxergam, né, dentro desse contexto, a realidade dessas mulheres que são plurais, dessas mulheres que não representam, não são todas iguais, não têm a mesma pele, não têm a mesma renda, mas como é que elas ficam flutuadas aí, que elas conseguem ser acolhidas em alguns espaços e conseguem ter acesso ao tratamento e aos cuidados de maneira um pouco mais digna, né? Eu acho assim que cada vez mais acho que a medicina tem se encaminhado muito para uma parte inclusiva, assim, acho que cada vez mais as faculdades de fato estão colocando nos currículos uma parte muito humanitária, assim, de fato, né? Não por ter no currículo, mas porque se importa com isso. E eu acho que as mulheres assim que chegam na atenção básica, realmente a gente tem assim, uma mulher que vem já. A gente já sabe como é a mulher que vem na atenção básica. É uma mulher geralmente preta, só uma mulher que não tem condições a verba dela geralmente é reduzida, é uma mulher que o próprio conhecimento não chega até ela, então ela chega muito assim, a gente explica que tem que fazer esse exame, mas ela não quer fazer, muitas vezes a gente tem várias mulheres que não querem fazer o exame por também não entender, e também às vezes por ficar desconfortável também pelo exame, porque é um exame que de fato é invasivo, então também tem isso. E são mulheres que, assim, raramente chegam mulheres que são mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, transexuais, raramente chegam à atenção básica, principalmente transexuais, porque o atendimento, acho que a violência própria ginecológica, assim, ela ainda é muito presente para essas mulheres. O atendimento, de não fazer um atendimento completo, de não querer
realizar o atendimento pelo gênero, pela orientação sexual, é muito presente ainda. Eu acredito que isso está mudando, de fato. As pessoas que estão vindo se formando agora como médicos, grande parcela tem esse aprendizado, tem esse conhecimento já de como tratar, porque para a gente, cada mulher que chega é diferente, né? A gente não tem um esqueleto de que todas as mulheres a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, porque a gente tem demandas completamente diferentes. Tem mulheres que conseguem, sim, chegar até o serviço de saúde e tem mulheres que não conseguem chegar ao serviço de saúde, mesmo sendo na atenção básica. E a gente tem uma singularidade muito grande nesse sentido, né? Uma particularidade, cada mulher tem um atendimento diferente. O atendimento das pessoas trans é completamente diferente, completamente, assim, muda toda a abordagem. E a dificuldade dos profissionais de entender isso ainda é muito forte. A gente tem, com certeza, muitas aulas e é ensinado também a gente a como você procede o atendimento, mas ainda é muito breve, ainda é muito inicial, assim, e realmente para a gente é completamente. Elas chegam mesmo sem saber nada, assim, nada da importância do exame, o que é o exame, até mesmo o que é o câncer de colo de útero, né? O que você faz para prevenir. As mulheres que estão na idade que é de rastreio, na verdade, a maioria das mulheres até chega para a gente já fora da idade de rastreio, e também muitas mulheres chegam ao serviço de alta complexidade, né? Já chegam com o câncer. Então, já chegam com um estágio avançado e não tem para a gente mais rastreio, né? Agora é só tratar. A maioria das mulheres, ela chega nessa condição de tratamento mesmo. E aí, é bem complicado nesse sentido, porque você tem que ter uma conscientização muito forte, voltada também para a atenção básica, também para muitas outras pessoas, porque tem muitas outras pessoas que não sabem a idade de rastreio, porque para todo mundo é passado, na rede particular, para todo mundo é passado o Papa Nicolau, né, o exame. Geralmente todo mundo faz até antes dos 25 anos. Então, quando a mulher que chega na atenção básica é completamente o oposto. Nunca fez nenhuma consulta ginecológica, nunca teve nenhum exame para fazer. Então, e também o Ministério, o SUS como rede pública, né? A gente não tem como ficar fazendo o exame em todo mundo, não tem como ficar mandando para todo mundo. Então, é muito complicado nesse sentido. De acolhimento da mulher é muito complicado, da mulher chegar até a rede de atenção também é muito complicado. E o segmento também, porque se você você pega uma mulher e você consegue diagnosticar, pelo menos no início, você também precisa passar para outras redes de alta complexidade e precisa também dar consulta nessas redes de alta complexidade, que demora muito. É uma fila imensa, principalmente agora a fila está imensa de várias pessoas, de todos os hospitais têm filas imensas de gente esperando atendimento. Então, infelizmente, atualmente o nosso cenário é esse, de rede pública de SUS, de atenção básica. Então, acho que é isso, acho que respondi a tua pergunta. Se André quiser complementar alguma coisa. Eu posso complementar, sim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu acho que eu estava travando um pouquinho aqui. Essa semana, curiosamente, a gente estava tendo uma aula com o coordenador do curso da gente, o professor Tiago, e ele estava falando exatamente sobre a mudança na medicina, em como há pouco tempo, na década de 60, 70, a gente tinha uma medicina que era altamente manicomial, né? Tinha aquela coisa do vamos jogar o paciente psiquiátrico para o hospital e deixar ele lá, e deixava de ver aquela pessoa como um ser humano, deixava de respeitar a subjetividade de cada um. E isso está sendo aplicado agora na saúde da mulher, porque a gente vê que está tendo uma preocupação maior em formar profissionais mais conscientes das questões de gênero, dos recortes de classe, raça, e entender que essa parcela da população é uma parcela grande, é uma parcela que move o país. A gente sabe que
teve uma mudança do perfil da mulher de 60 para cá também, no tocante a mercado de trabalho, ao perfil da mulher brasileira. Então, a gente tem que se preocupar com essa população, já que ela é tão grande e tão importante para o país. Gente, tem outra questão que, enquanto vocês falavam, eu fiquei me questionando, e acho que essa vai um pouquinho também mais para a doutora Francimar. Ela falou um pouquinho da mulher ali no processo da lógica de afeto. E, historicamente, a gente tem uma construção feminina vivendo uma dualidade, uma ambiguidade entre afeto e violência constantemente. E, não raro, a mulher introjeta esses parâmetros, esses padrões e essas dores, e acaba somatizando de tantas maneiras, implicando em tantos outros distúrbios que vão aí comprometendo não só o emocional, como a saúde física, como foi bem pontuado. E uma coisa que me ficou o questionamento para mim, ficou a inquietação, foi no sentido de como é que dentro dessa realidade as mulheres também podem prevenir, apesar de eu imaginar como é que vai ser mais ou menos o direcionamento, eu fico me perguntando como sobreviver dentro de um contexto, né, emocionalmente saudável, dentro de um contexto que muitas vezes é construído para nos adoecer. E em tantos espaços, porque quando a gente é construída dentro de um processo de lógica de afeto e violência, a gente tem questões no âmbito trabalhista, nos espaços que, sabe, que foram ditos para a gente que não eram para ser nossos, tantas outras formas de violência que a gente vai recebendo ao longo do percurso e que vai, de muitas maneiras, estimulando esse adoecimento. E aí, como é que a gente consegue sobreviver e se manter emocionalmente saudável para manter a nossa saúde intacta desse processo, né? Para Francimar. Espera aí, deixa eu... Inteligente a pergunta, e nós paramos para pensar um pouco que no contexto de escassez financeira, tudo fica muito mais difícil, né? Mas o autoconhecimento somado à instrução, não é porque o conhecimento nos salva, não é? Então, autoconhecimento e instrução é um caminho, não é? Porque quando nós vamos parando para ver o que é a violência, muitas vezes a sociedade entende a violência como espancamento, como feminicídio, mas o feminicídio é o fim, ele não é o meio, não é? Ninguém começa matando, não é? Muitas vezes o namorado que cerceia a sua liberdade, que mexe com a tua roupa, que te priva dos teus amigos, né? Então, os meios de comunicação, nós temos a obrigação de informar, não é? Um debate como esse é riquíssimo para dizer para as mulheres: preste atenção, a tua relação está abusiva, acorda. Né? Então, o autoconhecimento com a informação, com a instrução, salva, não é? Porque muitas vezes essas mulheres, quando elas detectam, Sara, que são vítimas de violência, muitas vezes a violência já é física. Muitas vezes elas já estão com algumas medidas protetivas. Mas esse homem começou lá atrás dizendo para ela: não vista essa roupa, não saia com fulano. De repente, essa mulher, ela se fecha, ela não tem mais amigos, ela não pode se relacionar com a família. E ele começa de forma que ela é a vida dele. Na verdade, ela tem a liberdade roubada. Então, essa é a violência psicológica, muitas vezes patrimonial, que ela não tem direito às coisas dela. Então, a informação é fundamental na transformação de uma sociedade. Né? Se você para pensar, o homem que mata, no feminicídio, os filhos, ocorre na verdade, a orfandade dos dois, porque o pai vai para o presídio e a mãe vai ser enterrada. E essa criança, ela fica só no mundo. Né? Quando tem familiares que agrega, e aí vem uma multiplicação, porque veja, se para cada família que tem um histórico de violência tem 2, 3 filhos, esses filhos enxergam essa violência e vão multiplicá-la amanhã, porque os padrões eles entram como cultura e essa criança ela vai reproduzir.
Não é? Então, por que está tão alto o nível de violência? Porque é a multiplicação mesmo. Não é? Se você vai numa família de 5 filhos e o pai espanca a mãe, você tem 3 mulheres e 2 homens, você terá 3 mulheres passivas, porque ela demora, a mulher que viu a mãe sofrer, ela demora a identificar que é vítima de violência, ela demora a denunciar que a mãe não fez. E os homens que viram os pais maltratando, ele vai maltratar seus cônjuges. Né? Então, é uma violência desenfreada que vai se multiplicar cada vez que você vê e cala, que você vê e não faz nada. Não é? Então, a escola, a mídia, não é? Todos juntos, nós precisamos ter essa questão como nossa. Não é da vizinha, não é de ninguém, não é do negro, é nossa, é do social. Enquanto sociedade, nós temos obrigação. Aqui eu volto novamente para os meninos. Eu queria falar um pouquinho de fatores genéticos, né? Dentro dessa perspectiva, a gente sabe que o câncer também tem essa característica, muitas vezes, dos fatores genéticos serem veiculados ali, né? E aí ter essa perspectiva da hereditariedade. E aí eu pergunto para vocês, qual o risco disso? Qual a perspectiva? Como é que uma pessoa que teve um parente, um ascendente, um pai, uma mãe que teve câncer, como é que ela se coloca, né? Como é que dentro do ambiente de medicina, né, vocês enxergam se há uma maior vulnerabilidade, se a pessoa tem que fazer mais exames, tem que se observar com mais tempo, com maior regularidade para poder evitar, ou pelo menos se houver o risco, procurar diminuir, né? Procurar chegar ali na fase de um tratamento que esteja inicial, né, Shelley, como você pontuou ali. E eu tinha outra pergunta também, que iria um pouquinho mais para a doutora Francimar, que é assim, a senhora pontuou que comportamentos de muitas maneiras são aprendidos, né? Como é que a gente faz em relação aos comportamentos emocionais? No sentido mais amplo, não na relação necessariamente, sabe, afetiva homem-mulher, ou nesse tipo de violência, mas sabendo que o câncer tem um elemento psicossomático altíssimo, a ponto de muitos transtornos emocionais estarem diretamente correlacionados ao câncer, como é que a gente faz dentro desse processo de hereditariedade também, de seu filho que aprende o comportamento, seja o ressentimento, seja a dificuldade de perdoar, seja como é que é tratado? Eu vou passar primeiro a palavra para os meninos, né, para a Shelley e André, depois eu volto para a senhora. Por favor, gente. Vocês estão me escutando? Então, né? Então, o aspecto genético, ele é bem importante, mas ele não indica tudo. Ele é como se fosse um alerta, assim, que você tem que ter. Então, se você tem um histórico familiar, é uma coisa que é importante você compartilhar com o profissional de saúde que você está fazendo o acompanhamento ou vai iniciar o acompanhamento, para poder ele ter esse alerta em mente e considerar a melhor opção de acompanhamento, seja por imagem, seja por outro exame complementar. Complementando, assim, eu acho que a parte de hereditariedade, essa parte de genética, que de fato é muito forte, assim, ela às vezes vem um pouco mais forte em alguns tipos de câncer, né, do que em outros. E é algo que, de fato, não é tão importante. Existem, tipo, é muito importante, mas não é o mais importante. Existem muitos fatores que atuam diretamente, e acho que a parte genética, ela ainda é uma parte muito que não é muito explicada na medicina mesmo. E eu acho que existem. A gente, quando vai fazer quando tem um paciente que tem histórico familiar, a gente se pergunta, né, quando a gente vai entrevistar, se tem histórico familiar na família, é porque alguns rastreios eles têm que ser feitos antes, eles têm que ser feitos mais cedo, quando você tem um paciente com câncer, né? O câncer, quando você, até infarto mesmo, quando você tem um paciente com infarto, você tem que fazer um rastreio mais cedo da pessoa que tem o histórico familiar.
Então, acho que ele vem também nessa mesma pegada. Acho que tudo atualmente gira muito em torno de você detectar precocemente, né? Porque o câncer é algo que ainda é inexplicável, é uma coisa que cada vez mais tem tecnologia sendo construída para detecção, para oncologia, mas ainda é um caminho muito obscuro, assim. E eu acho que tudo o que é feito na rede pública, no SUS, ele ainda é em torno do rastreio, em torno de achar precocemente. Então, quando a pessoa aparece com um histórico familiar, a gente vamos detectar precocemente, mais precocemente ainda, né? Vamos tentar achar mais cedo ainda do que a gente tentaria se fosse um paciente sem histórico. Então, a rede atua mais ou menos assim, nessa investigação, nesse rastreio. E aí é algo até bem importante de se pontuar, porque muita gente não sabe que o histórico familiar diz para a pessoa que talvez ela tenha que procurar isso antes, né? Que talvez ela tenha que ficar mais atenta ainda a alguns sintomas que podem aparecer. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Oi. Doutora Francine está com a palavra. Então, às vezes eu digo que fazer terapia é realfabetizar, é aprender de novo a ler, né? E ler de novo as emoções é você se escolher. Porque, de fato, não é fácil você elaborar algo que alguém te fez, né? Porque quando a gente pensa na palavra ressentimento, nós não entendemos que é reviver várias vezes aquela dor, né? E no momento que nós não temos essa consciência, nós estamos escolhendo nos chicotear com aquela dor, né? Então, ter essa consciência para fazer escolhas mais adequadas, mais equilibradas, né? Antes de qualquer coisa, nos escolher como protagonistas. Atualizar nossa versão, não é? Porque se ontem doeu e doeu muito, não é? E eu me abraço com essa dor e trago ela hoje e amanhã, eu e ela parecemos uma coisa só, forma uma simbiose. Qual é a condição que eu tenho de me afastar? Eu preciso me libertar, mas eu preciso me autorizar, né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele favorece a esse lado, ele favorece a você se escolher. Porque a pessoa mais importante de sua vida só pode ser você. Às vezes, para ilustrar isso, eu gosto de brincar com aquela história do piloto, né? Você vai viajar, aí o piloto diz, tem uma máscara em cima da sua cabeça, se algo acontecer, bote primeiro em você. Mesmo que seu filho esteja do lado, primeiro você bota a sua máscara. Então, é o nosso instinto de sobrevivência, é a nossa capacidade de resiliência, de ressignificação, de transformação. Só assim, Sara, somos capazes de transformar essas emoções, porque de fato elas são nocivas, né? E você vê que são pessoas que elas ficam amargas. O sol pode estar brilhando da forma que for, elas não vão enxergar o azul, não é? Porque elas estão feridas. Então, por mais que a natureza esteja sorrindo para elas, elas não conseguem enxergar. E é meio que aquilo que Nietzsche coloca, ele diz assim, se você olhar para o abismo, ele olha de volta para você. Não é negar que o abismo existe, é transformar, é você entender que existem outras coisas para serem vividas, né? Então, essa transformação, ela passa por um processo de escolha. Meninos, e prometo que é a última para finalizar, mas eu não podia deixar de falar da questão da alimentação saudável. Eu digo porque eu tomei como pessoal nos últimos tempos, surgiu um nódulo na minha tireoide, e foi ali no momento que eu tinha descoberto o câncer da minha mãe, então eu já achei que era um câncer também, mas graças a Deus era benigno e tal. Mas uma coisa que a endócrina chamou minha atenção foi com relação à alimentação. E nesse momento ela até me disse uma frase que eu achei bastante interessante, que foi assim, chega um momento na vida, Sara, que a gente percebe que o que é bom é o que faz bem para a gente, não necessariamente o que é prazeroso imediatamente, mas aquilo que realmente faz bem.
e traz consequências boas. Dentro desse contexto, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da importância dessa alimentação saudável para evitar intoxicar o organismo da gente e esses processos inflamatórios e acabem incidindo diante da realidade, né? Como é que vocês enxergam essa perspectiva? Eu vou aproveitar um pouquinho que tem uma coisa, a gente sabe que existe a endometriose, né, no contexto de saúde da mulher, até pegando esse gancho. E a endometriose, na verdade, existem vários estudos de que existem pacientes que a dor diminui, os sintomas diminuem com alimentação saudável. E aí você coloca a carne, você coloca o chocolate também como sendo alimentos inflamatórios. Então, quando você diminui o consumo desses alimentos, principalmente a carne tem tido muitos estudos mostrando como a carne realmente influencia nas dores e nos sintomas da endometriose. E aí, quando você diminui esses alimentos, existem vários relatos de que os sintomas passaram, os sintomas melhoraram muito, e, de fato, assim, nada comprovado de fato cientificamente, mas muitos estudos estão vindo com essa proposta da alimentação saudável como sendo algo de tratamento mesmo, assim, porque a endometriose é uma doença crônica, então nem todo mundo vai fazer cirurgia, né, para retirar os focos, nem todo mundo precisa. E aí essa alternativa de uma alimentação saudável, inclusive associada a exercício físico, tem sido muito, muito preconizada e muita gente está tendo muitos efeitos, né? Está tendo uma qualidade de vida melhor com isso. Além de que a obesidade, a dislipidemia, né? Que quando você tem uma alteração nos próprios fatores de colesterol, de triglicerídeos, ela está associada com muitas doenças crônicas. Acho que até arrisco dizer que 90% das doenças crônicas tem como fator de risco a obesidade, né? A obesidade e a dislipidemia. Então, quando você vem com uma alimentação saudável e uma prática de exercício físico constante, de fato, a incidência das doenças crônicas diminui consideravelmente. Então, é uma coisa imprescindível, assim, acho que qualquer orientação tem alimentação saudável. Então, eu acho que é alimentação saudável e associada a exercício físico, né? Então, acho que é interessante. Perdão, André, rapidinho. E é interessante porque a gente fala tanto de causas como o tabagismo, que podem ser catalisadores ali, né? O álcool, etc. Mas a gente não fala que a alimentação da gente também pode ser medicina para o bem, né? Para o cuidado ou veneno. E aí eu acho importante salientar, inclusive porque eu percebo que a gente tem essa perspectiva social de muitas vezes. Eu, pelo menos, eu sou a pessoa que, quando estou ansiosa, eu desconto da comida. Então, assim, a gente naturaliza um pouco a alimentação ruim. Ah, porque eu estou sem tempo, porque não sei o quê. Diferente do que a gente fala, o tabagismo é uma questão, o álcool é uma questão, mas a gente não fala muito, não só do excesso, como a alimentação, né, precária ali. Mas, por favor, André, perdão. Não, sem problema. Só complementando a fala da minha colega e amiga Shelley, né? A gente entende atualmente, tem uma corrente na medicina, né, que fala da mudança dos hábitos de vida para a gente também tentar falar sobre a questão da saúde de forma holística e não só no modelo biomédico, sabe? Então, a gente vê que a alimentação ela tem um papel elementar, crucial no processo saúde e doença. Então, a gente vai ter que, assim, chegar junto do paciente, tentar entender qual é as condições culturais que ele tem, sociais, porque a gente também não pode chegar e dizer, ó, coma isso, isso, isso e aquilo, porque ele não vai comer. A gente tem que tentar, não é nem mudar, mas tentar explicar para ele por que é importante ele ter uma boa alimentação. Porque esse processo ele tem que vir não só do profissional de saúde, mas ele tem que vir do próprio paciente. Então tem que ser uma coisa que o médico e o paciente vai junto combinando.
E aí, como o Shelley falou, né, tem todo também essa associação da alimentação e dos exercícios com quadros inflamatórios e a endometriose, por aí vai. É isso. Doutora Francisca. Eu me lembrei. Pode falar? Eu me lembrei de uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que ele diz assim: que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento, né? Porque depois dos fast foods nós temos uma invasão. Então, assim, fazer comida, para quê? Se você tem um hambúrguer ali na esquina, se você tem um pastel, se você tem aquele cachorro quente. Aí na Católica tem a rua da... Como é que é o nome, Sara? Do lazer. Exato, a rua do lazer, veja. Uma delícia, né? E aí tem uma coisa interessante que os meninos... Essa questão da comida, é que a comida, Sara falou, eu quando estou estressada, eu desconto na comida. Mas eu garanto para você que não é uma folha de alface, né? Por quê? Porque quando nós estamos estressados, o cortisol muito alto, nós temos uma necessidade da dopamina rápida, então é um açúcar, né? Então você come alguma coisa com a carga de açúcar, seja massa ou doce, e aí automaticamente você se sente melhor, né? Então, assim, isso é um processo psicológico que leva você a essa fase oral, né? Então, é prazer e desprazer. O estresse me deixa desprazeroso, e aí eu procuro alimentação, mas qual é a alimentação que eu tenho buscado? Então, Hipócrates, quando traz isso, né, ele traz a alimentação como remédio, de fato, né? E é como a sua endócrina disse, né? Comida boa é aquela que nos faz bem, né? Gente, eu vou dar 3 minutinhos aí, 5 minutinhos para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá certo? Desde já eu vou agradecendo a presença de vocês aqui, porque foi um debate extremamente necessário, foi um debate extremamente rico, assim, a gente conseguiu abordar muitas questões aqui, mas até do que eu imaginava, a gente ultrapassou, né, aí as expectativas, foi muito rico, foi muito holístico, e eu queria dar esses 5 minutinhos aí para vocês fazerem as suas considerações finais, para a gente encerrar a nossa live, tá certo? Eu posso apontar quem vai começar ou vocês preferem escolher? Eu acho que eu vou apontar. Shelly, vai lá. Achei que ia por ordem alfabética. Mas eu queria dizer assim que, primeiro, que eu estou muito grata de estar aqui nesse debate, de estar conversando sobre isso. Para mim é uma oportunidade incrível. Eu acho que é um assunto que eu adoro falar, que é a saúde da mulher. Então, foi muito rico, inclusive, estar aqui presente com a psicóloga. Acho isso incrível. E também agradecer também ao intérprete. Acho incrível, sensacional estar aqui presente. Estou até aprendendo um pouquinho, então estava dando uma olhadinha assim nele, mas também agradecer por isso e dizer que eu espero muito que a saúde hoje em dia ela encaminhe para de fato esse programa mais humano, que tenha como foco realmente a individualidade de cada um, que a gente consiga cada vez mais acolher todo mundo e acolher todas as singularidades possíveis e conseguir trazer todo mundo para esse atendimento, né? Trazer todo mundo para a saúde, de fato. E aí eu também coloco como saúde o que seja, né? Não é necessariamente um medicamento, um diagnóstico, mas até uma escuta ativa mesmo, só isso. E eu espero que venha justamente essa medicina bem mais humana e focada realmente na pessoa e nas suas singularidades. É isso, obrigada a todo mundo. André. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito de falar de saúde da mulher também, e de saúde pública, principalmente. Então, quando você me convidou, eu fiquei assim muito feliz. Queria pedir desculpa também, porque no começo eu fiquei muito nervosa, porque meu computador está travando aqui. Então, para eu acompanhar o meu slide e falar, eu estava minha mente em um canto e eu tendo que falar outra coisa. Mas vamos lá, né? Decidi encarar e
foi incrível. Eu acho que esse debate, a gente teve uma troca muito grande. Aprendi bastante com a doutora Francimar. Eu faço parte também do projeto de psiquiatria e saúde mental lá da Unicap. Então, assim, ouvir sobre psicologia, para mim, é uma coisa incrível. Eu acho que a psiquiatria e a psicologia andam de mão dadas, né? Então, é isso. Muito obrigado. Doutora Francimar está com a palavra. Faço minhas as palavras dos meninos, né? Eu achei que foi um debate rico, perguntas inteligentes, esse intérprete maravilhoso, né? Mas eu queria também fazer uma homenagem ao SUS. Gente, o SUS é maravilhoso. Igualdade, paridade, né? Nós temos um sistema de saúde belíssimo. Nós vemos na pandemia, nós recebemos peruanos, nós socorremos colombianos, independente de raça, de cor. O nosso SUS é lindo, a filosofia do SUS, ela é perfeita, ela é belíssima. Nós precisamos de mais incentivo do governo, nós precisamos de mais hospitais, né? Mas, assim, de fato, a filosofia do SUS, eu acho que ela é extremamente cristã. Antes de qualquer coisa, ela é cristã, né? Eu acho que eu gostaria também de falar do auto-amor. Porque o auto-amor é diferente do amor próprio, não é? O amor próprio está muito relacionado o que é que o outro vai pensar de mim se eu fizer isso ou aquilo. O auto-amor está relacionado ao instinto de preservação, não é? O quanto eu invisto em mim, o quanto eu sei de mim, não é? O quanto eu permito que o outro faça comigo, não é? Então, falar de emoção e adoecimento é falar de ser humano, porque o que nos difere dos animais é o pensamento, é a linguagem, é a emoção, né? Então, cuidemos do que sentimos. Dar nome, dar código às emoções é fundamental. Quantas vezes as pessoas estão muito tristes, mas não é tristeza, no fundo, é raiva. Mas socialmente é mais aceito que você fique triste, porque sentir raiva é feio. A raiva é a emoção mais primitiva que nós temos. Então, dar nome às nossas emoções, colocá-las do lado de fora, pedir socorro, chamar um amigo, né? O CVV, né, é um órgão fundamental quando se corre risco de vida, quando se tem um desespero tão grande, que inclusive é um risco de suicídio também no diagnóstico de câncer, né? Então, assim, o CVV é fundamental nisso. 24 horas por dia, tem alguém do outro lado. Se não me engano, é o número 180. Depois eu posso verificar, mas se não me engano é 180. 188. 188, né? Então, assim, nós temos recursos. Eu sei que parece escasso, mas temos como buscar. Então, o valor à vida, né? Ele é fundamental. Lutar contra o câncer é buscar a vida todos os dias, não é? Tá bom? E com essa fala, a gente se despede, buscando a vida, lutando pela vida, informando por uma vida e uma vida digna. Eu agradeço a todos vocês que participaram do debate hoje, André, Shelly, Francimar, Fábio, Sandra, nossos intérpretes que estão aqui. Muito obrigada por esse momento, que foi tão enriquecedor e foi tão grandioso no sentido de informação, no sentido de troca, no sentido de construção. As portas da Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos da Unicap estão sempre abertas para vocês, tá certo? Vamos construir juntos. Um beijo. Tchau.